Se você nunca fez planejamento financeiro achando que era muito difícil, hoje você vai descobrir que não é tão difícil assim. Aliás, que é muito fácil fazer um planejamento financeiro e você não precisa de nenhuma ferramenta especializada para fazer isso. Você pode fazer isso numa folha de papel, num caderno, é claro, de uma forma organizada, mas você pode fazer e não tem mistério nenhum. Eu vou mostrar para você como é que a gente faz um planejamento financeiro. E para ficar bem fácil para você, eu fiz um material todo escrito que você pode acompanhar e você pode parar o vídeo, pode voltar no vídeo e se ficar com dúvida pode mandar nos comentários aqui que eu explico com o maior prazer o que você tiver de dúvida. Então vamos agora para a tela do computador para você acompanhar o passo a passo e você aprender como fazer o seu planejamento financeiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago conteúdos para te levar ao caminho da paz financeira. É um caminho que te leva para uma vida mais próspera, com dinheiro e sem dívidas. E o nosso assunto de hoje, o assunto desse vídeo é planejamento financeiro pessoal. Muito mais fácil do que você imagina. Então agora aqui na tela do computador, a gente vai começar a desvendar esse mistério que é o planejamento financeiro para algumas pessoas, né? Então, na verdade, o planejamento financeiro não é nenhum mistério. O planejamento financeiro é uma ferramenta para cuidar da sua vida financeira e que é muito simples, mas que talvez você tenha aprendido, ouvido que é alguma coisa muito complicada, mas não é. Então, com esse vídeo de hoje, eu brinco aqui que você não tem mais desculpas para não ter paz financeira por conta da falta do planejamento. E por que eu falo que é por causa do planejamento? Porque várias coisas que dão errado na nossa vida financeira, elas decorrem de uma falta de planejamento. E às vezes de um planejamento financeiro simples, né, que não exige nenhum tipo de recurso muito avançado. Algumas pessoas conseguem fazer o planejamento financeiro até de cabeça, mas se você conseguir colocar no papel, até num caderno, e manter os registros desse planejamento de uma forma simples, as chances de sucesso com aquilo que você planeja na sua vida financeira crescem muito. Ao passo que se você não faz isso, é muito fácil de dar zebra em qualquer ação em relação ao seu dinheiro, ao que você gasta, ao que você ganha. Então fica muito frágil a sua vida financeira e daí começam a aparecer os problemas de endividamento, de não saber onde o dinheiro vai, de não conseguir realizar um sonho, de não conseguir fazer alguma coisa e estar sempre correndo atrás do rabo com o dinheiro. E o planejamento financeiro, ele elimina quase tudo disso. Eu digo quase tudo porque sempre escapa uma coisinha ou outra, mas você muda praticamente da água para o vinho quando você passa a fazer um planejamento financeiro e seguir esse planejamento conforme você planeja. E um detalhe, o planejamento financeiro é você que manda nele, é você que determina o que vai fazer. A ideia é que você só tenha isso muito claro e fique muito claro o que você está fazendo com o seu dinheiro para que você tenha uma tranquilidade. Então vamos seguir aqui, eu preciso fazer essa introdução para que você entenda também a importância do planejamento financeiro, para que isso te estimule também a fazer o seu e você ter esses resultados, você começar a ter muito mais tranquilidade e ir para um caminho da paz financeira com essa ferramenta, com essa atividade simples que é de planejar a sua vida financeira. Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje você vai aprender do começo ao fim, então é completo, é uma aula com tudo que você precisa saber sobre planejamento financeiro. E ainda assim, se você não tiver esclarecido tudo, pode me mandar uma mensagem aqui que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então, você vai aprender colocando a mão na massa, você tem que exercitar. Depois que você vê o vídeo uma vez, você pode pegar um caderno e começar a fazer. Tá? E depois, se não entendeu alguma coisa, volta a ver o vídeo de novo. Enfim, eu estou sendo bem didático aqui para que você consiga entender como fazer um planejamento financeiro da forma mais simples possível. Então,
Vamos lá. Só que tem umas coisas que é bom a gente eliminar antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer o planejamento em si, para que você perceba que algumas coisas é bom a gente deixar mais claro antes de começar o trabalho. E uma delas é você primeiro achar que o planejamento financeiro é uma coisa muito difícil de fazer. Não é bom planejar porque quando se planeja nunca dá certo. Eu ouço isso com muita frequência. E o planejamento financeiro, ele não é uma ferramenta para ser 100% certa. E aí é que a gente cai nesse engodo de não fazer o planejamento financeiro porque ele não dá certo. O planejamento financeiro, ele é uma estrada que você abre para caminhar. Mas você pode, de vez em quando, sair um pouquinho dela. Só que a estrada está ali. Se você precisar voltar para a estrada, você volta a hora que você quer para ela levar para o caminho que você determinou que quer chegar. E a falta do planejamento financeiro é a ausência dessa estrada. Então não quer dizer que se você fizer o planejamento financeiro seu, ele não vai dar certo a primeira vez que você fez, que ele deu errado. E você vai ver durante aqui o vídeo e eu explico o que você faz para contornar essas situações e como é que ele funciona e como é simples e como você vai acabar gostando de trabalhar com isso. Tornando isso até, de certa forma, uma brincadeira, né, se você faz sozinho ou com a sua família, para que você consiga fazer o seu planejamento financeiro da forma mais tranquila possível, mas quebrando essas amarras. Né? E a outra coisa que você pode pensar é que não consegue fazer um planejamento financeiro. Ora, você não consegue porque talvez você nunca tenha feito. Mas, só para exemplificar, se você fez alguma coisa do tipo um almoço, um churrasco, uma compra de supermercado ou a compra de alguma coisa que você queria comprar, você fez um planejamento. Mesmo que tenha sido na sua cabeça, você fez um planejamento. Então você sabe fazer um planejamento. A diferença é que agora aqui a gente está fazendo de uma forma um pouco mais estruturada e um pouco mais clara para os objetivos que você quer alcançar na sua vida financeira, na sua vida, enfim, para realizar os seus sonhos, e você não ter mais problemas com endividamento, enfim, fazer o melhor uso do seu dinheiro com essa ferramenta. Tá? Então, a outra coisa também, eu não entendo do assunto. Mas não entendeu do assunto? É porque, de novo, talvez você nunca tenha parado ou pensou que aquilo era aquele monstro e acabou não pensando em seguir em frente. Porque é muito mais fácil a gente desistir, né? Isso é natural, isso acontece comigo e acontece com todo mundo. Mas por isso é que esse vídeo tem o papel de esclarecer para você e de mostrar como é simples e como isso pode te ajudar muito e te dar resultado. A outra coisa que eu ouço, e para mim é meio absurdo isso, né? É as pessoas dizerem que não nasceram para fazer planejamento. Planejamento financeiro, então, pior ainda. Ora, é uma coisa tão simples que não dá para dizer que a gente não nasceu para isso. É claro, se a gente tem a capacidade de fazer um cálculo básico, de escrever, a gente tem condição de fazer tranquilamente um planejamento. E a gente vai eliminar algumas coisas e eu também acho que é muito prudente reforçar algumas coisas para que você perceba a sua capacidade de fazer o planejamento. A primeira é que você pode realizar qualquer coisa que você quiser. E eu tenho certeza que você já realizou alguma coisa na sua vida muito difícil. E você realizou porque você colocou energia nisso. Você não duvidou que era possível fazer. Você enfrentou as dificuldades e você fez o que tinha que ser feito. E um planejamento financeiro é uma coisa muito simples de fazer diante de talvez alguma dificuldade que você já tenha passado na sua vida. Aliás, fazer o planejamento financeiro, ele é fácil e ele vai evitar que você sofra, que você passe por dificuldades maiores com o seu dinheiro, para que você possa fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para que você possa ter mais tempo. Enfim, eu me entusiasmo por falar do planejamento financeiro, porque ele é uma coisa tão presente na minha vida e ele me dá tanto resultado
e há tanto tempo, eu tenho uma vida tranquila, que eu tenho paz financeira, graças, eu diria que 90% é porque eu comecei a planejar a minha vida financeira lá atrás, com as coisas que eu aprendi, que eu acabei buscando e aprendi, e isso fez toda a diferença. A outra coisa, né, que para a gente reforçar, é que algumas coisas só são difíceis porque a gente nunca fez, né? Depois dessa aula você vai ver que é simples e vai saber fazer. Você não vai ter mais dúvida, como é que eu faço um planejamento financeiro, e está num nível de detalhe que não está muito detalhado para que não complique a ideia para você, e ele também está simples para que você perceba que é fácil de executar. E é importante lembrar o porquê que você acha tão difícil cuidar da sua vida financeira. É porque é por sua conta e risco. Ninguém exige isso de você. Porque se fosse um compromisso profissional na sua empresa, onde você trabalha, que você fizesse o seu planejamento financeiro, se você tivesse obrigação de fazer, você já teria feito, já teria aprendido, estaria colocando em prática. Então isso também prova que alguma dificuldade profissional que você passou no começo da sua carreira profissional, ou seja, alguma coisa nova que você aprendeu, você passou pela dificuldade, aprendeu porque precisava e hoje você sabe fazer. E não é diferente com educação financeira e com planejamento financeiro. Você só não sabe porque não é obrigatório. Educação financeira não é uma coisa obrigatória, mas ela faz toda a diferença na nossa vida. Então, por que então não fazer um compromisso com a pessoa mais importante da sua vida e colher os benefícios, né? Por que não aprender educação financeira? Por que não aprender planejamento financeiro para que, por sua conta, para que isso possa dar os resultados para você mesmo, para que você possa se presentear com isso? Eu só queria reforçar essas coisas para que você comece agora a parte prática e não recue diante de alguma dificuldade ou de alguma coisa que você não entendeu. Segue em frente, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque talvez você não queira, é um vídeo chato no começo, mas depois que você colher os resultados, será que não vai valer a pena? Então fica até o final, dá essa chance para você e aprende como fazer um planejamento financeiro para melhorar a sua vida financeira e conquistar a sua paz financeira a partir de hoje. Então, qual é o objetivo do planejamento financeiro pessoal? É acabar com as preocupações que você tem com o amanhã, com a próxima semana e com os próximos anos. Como assim acabar com as preocupações? Ora, se a gente não tem um planejamento mínimo, a gente está andando às cegas. E é isso que acaba acontecendo. Quando a gente não tem um planejamento, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está preocupado com o amanhã, está preocupado com semana que vem, está preocupado com o próximo mês e os próximos anos, então. A gente não sabe nada do nosso futuro se a gente não tiver um planejamento financeiro da forma mais simples possível, nem que seja. Voltando aqui para a tela, o segundo objetivo é realizar coisas que você sonha e que você não tem conseguido. Como assim? No planejamento financeiro, vai estar muito claro aquilo que é o seu sonho, aquilo que é o seu objetivo e como você faz para alcançar ele. Então, planejar serve para essas coisas. Inicialmente, para acabar com as preocupações que você tem com amanhã, com a próxima semana, com os próximos anos, e para que você possa realizar as coisas que você sonha e atingir os seus objetivos e que hoje você não tem conseguido. Uma outra coisa muito interessante do planejamento financeiro é que ele deixa muito claro o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer para os objetivos que você estabeleceu, para aquilo que é sonho, para aquilo que é uma necessidade, para aquilo que é um desejo. O que eu acho mais interessante ainda é que o planejamento financeiro ele é capaz de ajudar você a comprar o seu futuro. Qual é o futuro que você quer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Se você não fizer um planejamento financeiro e você está passando por dificuldade hoje, vai passar 1 ano e você vai continuar com essa dificuldade.
chegar a 5 anos e você vai continuar com essa dificuldade, talvez ter piorado. Em 10 anos, passaram-se 10 anos e você não fez o que precisava ser feito para melhorar a sua vida financeira. Ia começar por um simples planejamento e você vai estar numa pindaíba. Vai estar mal, vai estar devendo, não vai ter realizado os seus sonhos, ou vai estar naquela vida que talvez você gostaria que fosse um pouco diferente. Você tivesse conquistado coisas diferentes e você não conquistou. Pode ter certeza que uma das causas foi porque você não fez o que tinha que ser feito. E uma delas é o planejamento financeiro. Assim, de uma forma simples. E o esforço que você empreende para fazer isso é tão pequeno para depois você colher resultados muito grandes em relação à sua vida financeira. Mas como é que você vai fazer isso? Por onde começar? Agora a gente vai começar a botar a mão na massa. Você vai conseguir colocar a mão na massa e saber como é que você faz o seu planejamento financeiro. Então, o primeiro passo é conhecer a sua realidade. Como assim conhecer a realidade? Bom, a gente tem gastos, e você deve ter os seus, você tem uma renda, e se você mora com a família, ou tem filhos, ou você é filho, enfim, mora com mais pessoas, de uma maneira geral, você tem uma renda familiar, e você tem seus sonhos. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas os sonhos podem variar muito. Comprar um carro ou trocar de carro, comprar uma casa ou trocar de casa, fazer um curso ou fazer uma faculdade, pagar as dívidas, viajar para algum lugar, né, que você sonha, que você alimenta há muito tempo e não sabe se vai conseguir fazer isso um dia, tirar férias na praia ou em qualquer lugar, né, por 15 dias que você não consegue tirar férias já há muito tempo. Enfim, você tem essa realidade dos gastos, da sua renda familiar e dos seus sonhos. Mas como é que isso está estruturado? Geralmente isso está estruturado assim mesmo, como eu estou mostrando aqui. E o que acontece? Você não sabe quanto é que você tem de gasto. Você não sabe, às vezes, exatamente qual é a sua renda familiar, com os descontos, ou seja, quanto é que entra líquido na sua conta. E olha, pasmem, se não é o seu caso, tem várias pessoas que não sabem quanto é que ganham. Imagina se elas sabem quanto é que elas gastam. Então, como é que é essa vida financeira sem nenhum tipo de plano, sem ao menos saber quanto é que ganha e quanto é que gasta? E para os sonhos, então, o que sobra? É claro que para os sonhos você nem tem ideia de como realizar. Você não sabe quanto é que ganha, não sabe quanto é que gasta, muito menos vai saber o que você precisa para realizar o sonho. E o que acontece? O seu sonho é só um sonho. E ele talvez nunca se realize se você não fizer o seu planejamento mínimo. Então, hoje você vai ver que você consegue fazer tudo isso, né? Que você consegue saber dos seus gastos, da sua renda familiar e o que você precisa para realizar os seus sonhos com o planejamento financeiro. Então, continuando aqui, o primeiro passo, então, a gente viu que é conhecer a realidade. E o segundo passo? O segundo passo é o levantamento. Levantamento do quê? De peso? Para fazer uma brincadeira, né? Mas não é o levantamento de peso, não. É o levantamento dos seus gastos. Então, fazer a lista de todos os seus gastos: alimentação, aluguel, água, luz, transporte, internet, diversão, saúde, cartão de crédito. Bom, dá uma paradinha aqui e você pode estar pensando, tá, mas começou a dar trabalho. A gente nem começou ainda. E é claro que você vai ter que fazer um trabalho. É claro que você vai ter que fazer alguma coisa. Mas é um pouco mais difícil no começo, primeira vez, porque você vai fazer esse trabalhinho no seu caderno ou no Excel, se você sabe trabalhar. Só que depois fica muito fácil. Depois que fica pronto, você só tem que fazer pequenos ajustes. Então a primeira parte é chata se você nunca fez, mas será que você vai conseguir alguma coisa se não empreender um pequeno esforço? Eu acho que não. Comigo não foi assim, nem as pessoas de sucesso que eu conheço foi assim. Elas tiveram que fazer pelo menos
sua parte para conseguir ter resultado. Então, isso aqui é o mínimo, esse planejamento é o mínimo necessário para que você consiga mudar a sua vida. E é tão simples que, assim, eu não vou me delongar, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui vendo que sabem que isso é importante. Eu acho que eu vou dar mais atenção para as pessoas que querem seguir em frente aqui. Então, vamos lá. O levantamento de todos os gastos, e eu coloquei uma lista aqui. Isso é claro que é um exemplo, e você vai listar as coisas que são importantes para você, na verdade, todas as coisas. E o cartão de crédito tem um tratamento especial. Por que eu botei o cartão de crédito com 5 asteriscos aqui, né? 5 estrelinhas? Porque a gente vai falar dele mais à frente, do planejamento do cartão de crédito, porque ele é sempre uma incógnita. Como é que planeja cartão de crédito? A gente vai ver isso também. Depois é listar a renda familiar. Se existe mais de um salário, quanto é que é esse salário líquido? Né? Quais são todos os salários que entram na família e que tem alguma contribuição, mesmo que não tenha contribuição, é bom listar, porque depois vocês vão perceber que tem um trabalho para a gente fazer aqui nesse planejamento, né? Porque não é só planejamento, é execução também. É como a gente planeja e depois como a gente executa. Então, listar a renda familiar é bem importante, tá? Então, listar aqui o líquido, ou seja, aquilo que entra na sua conta, né? Já com todos os descontos. E se você tem alguma renda extra, se você faz alguma coisa extra, né, o seu trabalho fixo, por exemplo, ou se você só tem trabalho por sua conta, é listar aqui tudo que entra, na verdade, todo o dinheiro que entra. Isso tem que estar bem claro aqui. Então começa por fazer esse levantamento. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para que você veja o que é a primeira parte. Olha só, nós tínhamos os gastos fechados, a renda familiar fechada, e os sonhos só como sonhos aqui. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero fazer, eu quero, mas não tem nada detalhado, o que dificulta muito. E aqui, no segundo passo, o que a gente tem? A gente tem aqui já a abertura. Você começa aqui no levantamento, saber exatamente quanto é que você gasta, né? O que você gasta, no que você está gastando. Então, por isso tem que fazer o levantamento. E depois, a lista da renda familiar, tudo que entra. E a lista, é claro, dos objetivos, porque se a gente não tiver objetivo, por que a gente vai fazer planejamento, né? Então aqui é a causa do planejamento, é para que a gente consiga atender, alcançar esses objetivos e sonhos. E olha só, então eu botei de novo aqui esses exemplos, né, como comprar um carro, uma casa, fazer um curso, pagar dívidas. E para pagar dívidas, por que está em vermelho? Porque também tem um tratamento especial aqui que eu vou mostrar para vocês como é que faz e como é que a gente cuida disso de um jeito mais específico. Enfim, então a lista de objetivos e sonhos também é muito importante. Passo 3. A priorização e a organização das contas. Então você vai precisar fazer a classificação e a priorização de todos os gastos. Ora, assim, como classificar os gastos e priorizar? Você, em primeiro lugar, fez uma lista, depois você vai perceber aqui que eu já coloquei a lista para você de um jeito organizado naquilo que eu imaginei que é a melhor forma. Nós temos gastos do tipo fixo e variável, e aí você vai classificar no seu o que é fixo, o que é variável. O que quer dizer isso? O que você tem todo mês obrigatoriamente e aquilo que às vezes, que eventualmente entra num mês e não entra no outro, acaba sendo variável, né? Então, a primeira parte que entra todo mês fixa e aqui não entra todos os meses, variável. Entra na sua lista de gastos. E eu organizei aqui com prioridade. A prioridade de uma alimentação. Então, a primeira coisa que você pagaria, por exemplo, seria a alimentação. A segunda seria o aluguel. A terceira, a água e a luz. Depois, saúde, transporte, internet e diversão. É diversão? Sim, você come uma pizza, você paga um serviço de TV por assinatura, enfim, tudo aquilo que não é essencial cai na diversão, né? Então é uma conta também que você organiza. Nesse vídeo a gente não vai aprender como classificar as contas uma a uma.
é o planejamento. Isso você pode ver em outros vídeos aqui do canal, como é que você classifica as suas contas. Aqui é uma ideia de lista do que é fixo, o que é variável, para que você classifique e priorize. E o cartão de crédito, como é que fica, né? Que eu falei que a gente ia abrir isso. O cartão de crédito, é importante que você abra e olhe todas as contas do cartão de crédito que você tem e liste elas também para cada mês que ela entrar. Se você tem alguma coisa com mais prestações, colocar todos os meses que você vai ter essa conta lá conforme você parcelou no cartão de crédito. Se é um pagamento único, também tem que entrar aqui na lista para que você saiba exatamente quanto é que você precisa gastar e como é que você vai organizar essas contas aqui do cartão de crédito abertas. Porque pode ser que talvez você pague água e luz, por exemplo, no cartão de crédito, ele vai estar aqui dentro, mas você tem que mostrar. Por quê? Porque para saber quanto é que você gasta, você precisa que isso esteja muito claro aqui. E às vezes o que acontece? As pessoas pegam o cartão de crédito e olham só o valor final da fatura e largam aqui. E nem sabem o que vai acontecer no mês que vem, o que vai acontecer nos próximos meses, quanto é que está gastando, quanto é que entrou de conta aí, além dessas contas no cartão de crédito, e nem consegue fazer um plano de como é que ela vai fazer com o cartão de crédito, que contas ela vai colocar no cartão de crédito e quais ela não vai colocar no cartão de crédito nunca. Isso é importantíssimo saber. Depois, organizar a renda familiar. Né? Quais rendas são fixas, quais são as rendas variáveis e começar a conversar com a família sobre acordos e contribuições. O que é isso? O que é bem importante aqui na organização da renda familiar? Se uma casa tem mais de uma renda, é bem importante. Eu sei que às vezes pode parecer muito difícil isso, esse diálogo sobre o dinheiro de cada pessoa na família. Mas se as pessoas dividem uma casa, dividem despesas, gastam recursos como água, luz, internet, é muito natural que as pessoas contribuam se elas têm uma renda. Ah, mas se elas não têm renda? Bom, elas podem contribuir de alguma outra forma, ajudando, né? Não é o papel do vídeo falar sobre isso. Mas se você tem renda, é interessante que você entre também nesse planejamento familiar. Se você não é, por exemplo, o dono da casa, não é o chefe da família. Mas se você ganha alguma coisa, que você contribua também, porque isso também vai ajudar você a saber que as coisas não são mágicas, o seu pai, a sua mãe, seu avô, o seu familiar, enfim, tem um gasto e que você pode, às vezes, com pouca coisa, estar ajudando a melhorar isso, já que você também utiliza os recursos dessa mesma casa. Então, acho que deu para entender, né? Então, é reunir aqui a família para que se faça uma organização da renda familiar e alguns acordos. O que cada um vai contribuir, né? Como é que vai ser, quantas vezes a pessoa vai contribuir. E aqui dá para entrar numa outra coisa interessante também. Se a família tem objetivos, ela também pode fazer aqui um planejamento de corte de gastos e os acordos podem entrar aqui. É claro que não vai ser na renda, mas entra também como um acordo. E de que forma cada pessoa vai contribuir. Isso vai ajudar muito no planejamento financeiro da família. Todo mundo acaba aproveitando. E depois é organizar os objetivos e sonhos. E aqui eu separei, se vocês lembram, no slide anterior, pagar dívidas estava tudo junto como um sonho. Só que pagar dívida, pessoal, para quem está só com dívida, está com tanta dívida que está pensando que o sonho dela é pagar uma dívida, não é. Pagar dívida é um objetivo. O seu sonho é outra coisa. O seu sonho pode ser adquirir alguma coisa, fazer uma reserva de emergência, fazer um curso, viajar, comprar um carro. E é isso que deve dar gás para você, é isso que deve dar ânimo para você.
É claro que pagar dívidas é importante porque vai ser um dos objetivos mais importantes caso você esteja endividado. Se você não está endividado, só está com as contas desorganizadas, aí dá para pular direto para os sonhos aqui. Então não vai ter essa encrenca da dívida. Mas a dívida como objetivo e organizada vai ser também muito mais fácil de resolver. Passo 4 é a avaliação. Então, você vai precisar avaliar todos os gastos, os fixos e variáveis que você tem. Vai precisar olhar quanto é que você está gastando e se alguma dessas contas aqui você pode, por exemplo, eliminar, substituir ou pelo menos reduzir. E saber qual é o valor que tem esse montante de contas, mas também conta a conta. E depois a gente vai ver por quê. Então, o importante é saber quanto é que você gasta em cada uma dessas contas aqui e ter os registros mensalmente de quanto é que você gasta em cada uma delas, para que depois você possa melhorar cada vez mais essa análise. Você precisa analisar a renda familiar, então todas as rendas fixas, tudo que é variável, esses acordos também e as contribuições, avaliar para ver se isso está coerente com a realidade sua ou da sua e da sua família e saber qual vai ser o valor, então, num primeiro momento. Você avaliou os gastos, e quanto é que dá no total, e avaliou a renda familiar, e viu quanto é que tem no total, e aí você vai confrontar nessa avaliação. Confrontar o quê? Eu vou brigar com a família? Não é isso. Só para fazer a brincadeira aqui, é confrontar para saber o resultado. Nessa conta entre o que você gasta e o que você ganha, ou você e a sua família, faltou dinheiro, empatou ou sobrou? Então essa avaliação é a primeira avaliação quando você começou o seu planejamento. Então vocês perceberam como é fácil que essa primeira parte ela demanda um pouco de trabalho. Mas se você tornar isso uma coisa divertida, para saber como é que você resolve alguns problemas, você vai perceber que realmente é uma coisa que você pode fazer com a família ou até sozinho e que não demanda tanto esforço assim. E conhecimento é o conhecimento básico que todo mundo tem. Então, voltando aqui, então se você fez a avaliação, eu coloquei aqui dos gastos no primeiro momento, e no segundo momento é os objetivos e sonhos. Então, o objetivo de pagar as dívidas, os sonhos aqui, todos listados também, ainda no item de avaliação, e o valor que isso tem. Quanto é que você tem de dívidas, quanto é que custam os seus sonhos, colocar esses valores aqui, fazer esse levantamento, porque tem que ter uma noção da realidade de quanto é que custa o seu sonho. Continua avaliando a renda familiar, colocando os saldos aqui. Por que saldo? Porque no slide anterior, na apresentação anterior, nós vimos que tem uma possibilidade de de sobrar dinheiro entre os gastos e os ganhos da renda familiar, tem uma possibilidade de sobrar. E quando ela sobra, é saldo. Bom, se não sobrar, daí você não tem saldo. Aí é só revisar mesmo a sua conta. Se falta dinheiro, vai ter que tomar medidas para que resolva essa encrenca da falta do dinheiro, que a gente vai ver mais adiante. Então tá, então avaliou a renda familiar, os saldos e as rendas e o valor também. E aí confronta isso também. O resultado vai faltar, empata ou sobra também? Então entra nessa avaliação todas as contas, tudo que você tem de dívida, tudo que você tem de gasto e também os seus sonhos. Por quê? Porque se nós estamos fazendo um planejamento financeiro, você precisa fazer um planejamento para tudo. E os sonhos é que vão dar sabor para a sua vida, vão dar aqueles momentos de alegria, além dos que você já tem, porque você está realizando um sonho. E ele é possível quando você estrutura e deixa claro como é que vai realizar ele. Com que dinheiro você vai realizar. De que forma você vai conseguir o dinheiro para realizar os seus sonhos. Isso entra
no planejamento financeiro. Então ele precisa estar aqui. Mesmo que num primeiro momento você perceba que não tem como realizar seu sonho, mas ele precisa se manter nesse planejamento financeiro. Os sonhos precisam estar no seu planejamento financeiro, porque eles vão começar a ser realizados à medida que você começa a executar. Você vai ver isso logo ali na frente. E depois da avaliação, então, vem a parte que começa a ficar interessante, que é o plano de ação. Em primeiro lugar, o plano de ação para os gastos, ou seja, você tem todos os seus gastos relacionados, você organizou eles, você tem o seu plano da renda familiar, vai fazer um plano da renda familiar com a renda fixa, a renda variável, os acordos e as contribuições, e isso vai constar no seu plano. Você vai escrever. Então, escrever os novos valores possíveis para cada gasto, de modo a chegar num novo valor de resultado. Ou seja, lá na primeira parte da avaliação, você olhou quanto é que gasta de alimentação, aluguel, água, luz, enfim, todas as suas contas. Você sabe quanto é que você tem de renda, a renda total, líquida, sendo ela somada pelas rendas fixas e variáveis. E agora, no plano de ação, é escrever quais valores novos você precisa para alcançar um resultado diferente. Quanto é que você vai precisar reduzir na alimentação e se pode? Por isso que a gente escreve aqui, escrever os novos valores possíveis para cada gasto, de modo a chegar em um novo valor do resultado. E não é porque de repente você esteja lá naquele primeiro slide com saldo que você não precise revisar isso. Por quê? Porque talvez você possa melhorar esse resultado para talvez pagar uma dívida mais rápido ou alcançar um sonho mais rápido. E aí também você vai escrever as ações para aumentar a sua renda, se isso é possível. A possibilidade de, não, mas eu estou ganhando essa aqui, não tem como eu sempre ganhei isso, não vai, é muito difícil. Então, vamos voltar lá na primeira parte do vídeo, onde a gente fala que não pode pensar de uma maneira rígida, que as coisas não são possíveis, porque o planejamento ele também carrega a possibilidade de você mudar aquilo que você está fazendo para melhor. Você aprender algo novo, e você talvez se reposicionar profissionalmente. É por isso que tem aqui escrever ações para aumentar sua renda. Se você não quer aumentar, tudo bem, mas o planejamento financeiro, ele propõe, ele prevê que você tome ações que possam mudar a sua realidade financeira. E uma coisa que muda a realidade financeira é aumentar a renda. E para aumentar a renda, geralmente a gente tem que colocar o quê? Mais conhecimento, aprender alguma coisa nova, se dispor a fazer alguma coisa fora de horário, utilizar alguma habilidade que você já tenha para aumentar a sua renda, enfim, é escrever ações que podem melhorar a sua renda. Eu tenho certeza que se você sentar, você vai ver possibilidades, e junto com a sua família mais ainda. E com isso, escrevendo os novos valores possíveis para os gastos aqui, que vão dar um resultado diferente, e as ações para aumentar a sua renda, você vai ter um valor para a sua renda talvez maior do que o previsto. Mas você já está ganhando muito, a renda familiar é grande. Vai querer diminuir? Talvez não, né? Mas talvez não precise aumentar. Mas é ter esse valor planejado, porque aqui nós estamos no plano de ação. Então, qual é o plano de ação que faz com que eu aumente a renda e o meu valor também aumente? E agora, vai sobrar? E qual é o valor? Bom, então assim, por que eu botei essa sequência, né? Depois aumento a renda e eu tenho um valor. E agora, com o novo valor vai sobrar? Se antes não sobrava, sobra. Então, o plano de ação, se sobra, não é sair gastando esse dinheiro que sobra, né? É fazer uma conta nova aqui. E propositalmente, eu não sei se você percebeu, mas eu coloquei aqui a alimentação, que era no primeiro plano, antes, ela está em segundo.
Agora, o que fica em primeiro plano, quando sobra dinheiro do seu planejamento, porque você revisou os valores aqui de todos esses gastos e escreveu as novas ações e elas corresponderam a um valor diferente, no seu plano você tem agora uma reserva e uma poupança. Opa, entrou coisa nova aí e agora ficou mais fácil de enxergar da onde está saindo o recurso novo. De onde sai? Sai da alimentação, do aluguel, da água, luz que você revisou e você economizou um pouquinho, e até do cartão de crédito, que talvez você deixe de fazer mau uso dele, caso você esteja fazendo mau uso. Né? E aqui está abrindo tudo porque você está abrindo ele para fazer essa análise. E agora, né, por conta da sobra, você também tem um valor diferente que reduziu aqui no seu plano financeiro, né, pessoal. Então, recapitulando rapidinho aqui o plano de ação para planos para os gastos, para a renda familiar, e aqui as ações, né, que são exatamente aquelas atividades que vão entrar aqui e que proporcionam esse plano de gastos aqui diferente e o plano da renda familiar, e que vai proporcionar uma sobra, se não no primeiro mês, ele vai aparecer em algum mês, porque você vai começar a trabalhar em cima disso, vai reduzindo a dívida e vai sobrando. E você vai acabar tendo uma reserva de poupança, uma reserva aqui financeira ou uma poupança. E o plano de ação, então, agora para os objetivos e sonhos. Então, está entrando aqui em primeiro lugar os objetivos e depois os sonhos. Por quê? Porque no nosso plano de ação, o mais coerente é acabar com o problema que mais nos prejudica, que são as dívidas, caso você tenha dívidas. Depois você organiza como é que vai conquistar os seus sonhos. E por que tem cartão de crédito aqui? Porque existem contas no cartão de crédito que são dívidas. Quando você tem alguma coisa que está parcelado, mesmo que você não tenha atrasado, ela representa uma dívida. E tem contas lá no seu cartão de crédito, provavelmente, que você paga mensalmente, como água, luz, telefone, e tudo bem. Só que essas vão estar abertas lá nos seus gastos mensais. É por isso que eu falei que é bom abrir o cartão de crédito. É bom não. É estritamente necessário que se abra as contas do cartão de crédito para que elas entrem no planejamento. E aí sim, depois que essas dívidas estão listadas, porque elas vão ser as primeiras a ser pagas, depois você começa a listar e fazer o planejamento de como é que você vai fazer para realizar os seus sonhos. E notem que eu fiz uma priorização aqui que é de acordo com aquilo que eu entendo que é uma sugestão, né? Mas é claro que você vai saber o que é a sua prioridade para fazer a sua listagem. E depois um plano para renda familiar com base para os seus sonhos, ou seja, com aquilo que teve de saldo, que apareceu na parte anterior lá, que é o que sobra, e foi para aquela conta em verde, que são a reserva e a poupança, e as novas rendas que possam entrar aqui. E aí escrever os valores de cada objetivo e sonho. Então, listar nesse plano de ação todos os valores aqui que você fez o levantamento, para fazer, por exemplo, a faculdade, o curso, para viajar, para comprar um carro ou qualquer outro bem, enfim. O valor para cada sonho que você tem. Ah, mas eu vou pagar à vista e vai acontecer agora? Não. Mas no planejamento financeiro, o plano para os sonhos, o para pagar dívidas, precisa existir. Como nós vimos antes, o pagar dívida não pode ser um sonho. Você tem que se nortear por aquilo que te dá prazer na vida, ou seja, realizar um sonho, para que torne também essa caminhada, esse plano, com um pouco mais de sabor. E aí você vai escrever as ações para alcançar os seus sonhos. A primeira é para cada objetivo e sonho, é colocar o valor. E depois escrever as ações para alcançar os sonhos. É claro que você também tem que ter ações para pagar as dívidas. E você vai sair pagando a dívida de qualquer jeito? Não. Nesse plano de ação,
Você vai ter uma atividade lá que é pagamento de dívidas. E como você vai pagar cada dívida? É fazer um levantamento. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre como pagar as dívidas. Elas só estão listadas aqui. Mas aqui no canal tem vídeos que mostram como você paga as dívidas da melhor forma, sem que você tenha que vender seus bens. E tem como fazer isso. Então, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, você vai encontrar. Mas as dívidas podem ser pagas com desconto, aproveitar os feirões de pagamento de dívidas, né, para que você consiga melhorar esse resultado com um plano de ação voltado para as dívidas e você conseguir realizar os seus sonhos ainda mais rápido. E escrever as ações para aumentar a renda. Nós já falamos no anterior que era como aumentar a renda, mas aqui é um reforço, porque aumentar a renda também é o que vai fazer com que você potencialize mais. E às vezes o aumento de renda, se é familiar, ela pode ser prevista sem que alguém tenha que fazer alguma coisa diferente. É simplesmente mudando a contribuição de algum membro da família, já pode melhorar isso. Mas é bom que conste no plano para renda familiar, somando os saldos do plano lá dos gastos com novas rendas. E como é que vai ser feito isso? Que tipo de renda você vai ter? Você vai fazer alguma atividade em casa mesmo para aproveitar uma habilidade sua para ganhar dinheiro? Ou se você vai fazer um treinamento para tentar melhorar a sua colocação profissional na empresa que você já trabalha. Enfim, você tem que escrever todas as ações que podem levar você a aumentar de renda. E é só parar para pensar e listar que você vai ver aquela que é melhor para você. Então, mas tem que entrar no planejamento, no seu planejamento. Se não entrar, fica tudo muito perdido, você não sabe o que vai fazer. Daqui a pouco, assim, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para falar disso, que é muito importante. Mas eu não sei como é que eu vou aumentar a minha renda. Ora, tem tantas formas de melhorar a sua renda. Você tem provavelmente alguma habilidade que você pode utilizar e fazer alguma atividade em casa e que os vizinhos podem querer, que você pode ganhar algum dinheiro com isso. 1 hora, 2 horas a mais no seu dia e que provavelmente é um tempo que você está gastando hoje e que não está te dando retorno nenhum. Enfim, pode fazer um treinamento para que você possa melhorar. Eu estou repetindo isso, mas enfim, você tem que pensar em possibilidades que vão fazer com que você melhore essa renda. E é importante que você pense, mas eu vou ganhar R$50 a mais por mês. Ué, R$50 a mais por mês pode te ajudar muito a reduzir uma dívida de 500 num ano, por exemplo. Né? Porque no ano você vai ter uma renda de mais de R$500 se você ganhar R$50 por dia. Só que você pode ganhar muito mais. Se você trabalhar 1 hora por dia, encontrar alguma coisa que você possa ter uma renda, trabalhando 1 hora a mais por dia, durante 20 dias no mês, é bem provável que você melhore a sua renda muito. Isso vai ajudar você a realizar o seu sonho mais rápido, pagar as suas dívidas, enfim, você está estruturando isso num plano de ação para que fique claro como é que você vai fazer. Você ou você e sua família. E para fazer o plano de ação, é imprescindível, ou seja, é necessário que você tenha um cronograma para as coisas que você colocou nesse plano de ação. Se não tiver data, fica complicado, porque senão você não vai correr atrás para o resultado. Então tem que determinar quando é que cada uma dessas ações vai iniciar. Não precisa ser o dia exato, mas não pode também ficar postergando muito. Escreveu a ação para cada coisa, escreveu os valores, as ações para alcançar os sonhos, as ações para aumentar a renda, cada ação, quando é que você tem a ideia de que vai começar, para você começar de verdade, e tem uma ideia de quando termina. E anota isso, a data do início e a data do final. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso nesse tempo e eu não sei quanto. Coloca uma data. Depois você vai ver que a gente tem um ajuste. Então, coloca a data que inicia, a data que termina cada uma, e depois você vai saber
como é que você vai arrumar isso, caso você não consiga terminar na data que inicialmente você colocou. Colocar prazos e datas para cada objetivo e sonho. E os sonhos, mesmo que, como eu falei antes, eles têm que permanecer no seu planejamento financeiro. São eles que vão dar o sabor para a sua vida aqui. São eles que vão tornar mais interessante essa jornada de fazer o planejamento e alcançar os objetivos. Mesmo que aconteça daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 ou 10 anos. E é ótimo que você coloque isso aqui, porque dá tempo. O que acontece com as pessoas que acabam planejando num tempo maior, 10 anos, por exemplo? Não tem casa ainda e quer comprar uma casa e decidiu que não vai financiar e que vai comprar com recurso próprio. Ela coloca para 10 anos, mas ela percebe que em 5 anos ela já tem dinheiro para comprar a casa. É isso que acaba acontecendo. Em 5 anos ela compra a casa numa promoção, ela juntou o dinheiro, ou se não pagou à vista, ela deu uma bela entrada e a prestação vai ser muito baixa e não vai repercutir no salário. E o que aconteceu? Eu tenho que falar disso aqui porque a gente faz esse plano de ação depois do levantamento. E aqui, na verdade, o planejamento de fato está aqui, mas com as informações que a gente precisa daquela parte inicial. Então, olha só, quando você coloca um prazo de 1 ano, 2 anos, 5, 10 para alguns desses sonhos, e você já começou a trabalhar como melhorar a renda, aproveitando melhor os saldos, cuidando de como é que você trabalha com os seus gastos, ela na parte anterior do plano de ação, você vai conseguir reduzir esses tempos aqui que você talvez nem acredite que seja possível e você vai estar realizando os seus sonhos muito mais cedo do que você imagina quando você fazer esse planejamento e fizer o acompanhamento, que você vai ver como é que faz daqui mais para frente e como é que você faz isso acontecer, isso dar certo. E aí os prazos e datas também para as novas rendas. Você vai escrever as ações para a nova renda, mas não quer dizer que você precise que isso aconteça amanhã. Mas você começa, você coloca a data que inicia e até quando você vai fazer o que você precisa fazer para aumentar a renda. E essas datas definidas ajudam você a correr atrás para conquistar essa nova renda. Então aqui nós passamos pelo plano de ação, tanto dos gastos quanto para a realização dos planos e do que precisa ser feito para isso acontecer. E agora vem a execução do plano de ação. Então, executar o plano para os gastos. É aquele valor que você colocou no planejamento, por exemplo, para a reserva de poupança, ou para poupança, para alimentação, para aluguel, água e luz. Você fez um planejamento novo para isso aqui. Executar o plano agora, então, é fazer com que a sua alimentação, o seu aluguel, enfim, cada conta aqui do seu plano de gastos seja dentro daquilo que você planejou. E aí você vai fazendo um acompanhamento, que a gente vai ver na sequência. E para o cartão de crédito, aqui em vermelho ainda, só para lembrar que você tem que abrir tudo e colocar tentar colocar o seu planejamento dentro desses parâmetros que você planejou. E executar o plano da renda familiar. Você tinha uma renda fixa, uma renda variável, você fez os acordos e falou sobre as contribuições e todo mundo ficou de acordo, e você também teve um plano para aumentar a renda. Bom, então é gastar de acordo com um novo valor planejado para cada gasto, de modo a chegar ao valor final planejado. Assim é para a primeira parte, aí o que eu falei está escrito aqui. Então, você gasta de acordo com o que você planejou no passo anterior, para que esses valores sejam os novos valores que você agora vai gastar. E executar as atividades e ações para aumentar a renda conforme planejado, para que naquele tempo que você determinou, você consiga ter um aumento de renda. Então, comece a colocar em prática. Ah, mas eu não vou conseguir. Isso é outra história. Você tem que primeiro começar a fazer.
para saber se depois a renda vai ou não estar dentro daquilo que você planejou. A mesma coisa com o plano para os gastos. Primeiro você coloca em ação, né, coloca em execução, né, o seu plano, aquele que você fez anteriormente, e agora você tenta executar. Se vai dar certo ou não, não importa. O que importa é que você vai tentar fazer com que aconteça. O ajuste vem na sequência. E a execução para o plano de objetivos e sonhos é a mesma coisa. É tentar fazer com que... Tentar, não, eu nem gosto muito dessa palavra. Na verdade, é fazer com que o seu plano de ação ele seja executado dentro daquele planejado que você fez. E o plano para a renda familiar, para atingir os sonhos e os objetivos dentro daquilo que você planejou para o saldo e a nova renda. Então, inicie a execução das ações conforme o planejado para alcançar os seus sonhos. Ou seja, você escreveu cada coisa que tem que ser feita e agora aqui você executa aquilo que você escreveu. Então, executa também as atividades para aumentar a renda conforme o planejado para a realização dos objetivos e sonhos. E vocês perceberam que eu separei, eu botei 2 vezes plano de renda familiar, mas por quê? Porque o plano e a renda familiar, eles atendem aos gastos, mas eles atendem também aos objetivos e sonhos. Por isso aqui está aqui junto com o plano de renda familiar. Mas a ação está muito clara aqui do que tem que fazer para executar. É iniciar a execução das ações conforme planejado para alcançar os sonhos. E é o que? É tudo que você tem que fazer, desde uma pequena atividade, né, até que você conclua cada uma dessas coisas. Ah, mas vai levar 5 anos para fazer isso. O planejamento financeiro é uma coisa que a gente faz e carrega para o resto da vida. Mas ele se torna uma coisa tão boa de fazer e tão simples para que a gente conquiste aquilo que a gente quer conquistar, que ele não vai representar peso. Você vai sentir falta de fazer. É isso que vai acabar acontecendo. Então, vai por mim que é isso que acontece. É assim que acontece comigo e com todas as pessoas que conseguem atingir os seus sonhos, pelo menos mais próximo daquilo que foi planejado. É fazendo um planejamento financeiro. Então, o passo 6 de execução, tanto para os gastos como plano de objetivos e sonhos, esse está concluído. Agora vamos para uma etapa também muito importante, que é, depois que você executar, é fazer o acompanhamento e o ajuste. Como é que acontece isso? Então, a gente vai acompanhar e ajustar os gastos, ou seja, após a primeira execução. O que é a primeira execução? É aquilo que aconteceu no primeiro mês. Tudo aquilo que você planejou para acontecer vai ser feito um acompanhamento no primeiro mês. É claro que algumas coisas você pode acompanhar semanalmente, olhando no seu controle, no seu caderno, mas algumas coisas podem ser feitas só no final do mês. Eu diria que, assim, que fazendo semanalmente é melhor porque você vai se acostumando e você gasta pouco tempo para fazer. Se você deixar para fazer uma vez por mês, você acaba não se acostumando com o planejamento financeiro e você corre o risco de não fazer mais. Então, tocando nele um pouco por semana, olhando para aquilo que você precisa fazer, se você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, vai também reforçar para que você utilize a ferramenta para ir realizando aquilo que foi proposto. Então, a primeira execução, seria o primeiro mês, é reavaliar os gastos e verificar se necessita de ajuste, tanto para reduzir ou para aumentar os valores para o próximo mês dos gastos. Por isso que eu falei para você não ter essa preocupação de, no planejamento, errar. Porque você, na hora de executar, se ficou muito diferente daquilo que você planejou, você olha para aquilo que é a possibilidade e com a nova possibilidade você ajusta. O planejamento não é uma ferramenta rígida e que manda em você. Ao contrário, ela é uma ferramenta para que você ajuste a sua realidade e você fique sabendo qual é o seu parâmetro, qual é o seu limite
para o seu gasto, por exemplo. Porque antes você voava às cegas, você não tinha ideia do que estava acontecendo com o seu dinheiro. Você estava perdido, sem saber das suas contas. E agora, com o planejamento financeiro, você sabe exatamente o que você gastava e você se propôs a gastar um valor diferente para conseguir um resultado diferente. Você fez ações para que isso acontecesse e você fez acontecer. Mas daí o valor não bateu com aquele planejado. Não tem problema nenhum, você vai ajustar. Tá, eu não consegui reduzir a alimentação, eu estava iludido porque eu não consegui, porque a inflação fez com que alguns produtos subissem e você não conseguiu reduzir naquele mês. Não tem problema, você ajusta esse valor. E com as outras contas, a mesma coisa. Você vai ajustar para o seu valor de realidade. Talvez alguns você se surpreenda que você consegue reduzir e outros não. Aí no mês seguinte eu tenho que fazer de novo isso? É claro, todos os meses você precisa fazer isso. Porque, por exemplo, a cesta de alimentos que a gente consome, e que você consome aí na sua cidade, tem um valor que oscila de um mês para outro. E você também pode traçar estratégias para que você coloque, por exemplo, nesses itens. Eu estou usando a alimentação como exemplo, mas é para todas as contas. Qual é a estratégia que você vai utilizar para reduzir essas contas? Principalmente aquelas que são essenciais e não podem deixar de ser pagas, ou você não pode deixar de fazer aquela conta, você não pode deixar de comprar alimentação para sua família, você não pode deixar de usar eletricidade, você não pode deixar de usar água, mas lá no seu planejamento você pode olhar para o valor que está sendo gasto e daqui a pouco perceber que está tendo algum desperdício, por exemplo, e entrar em acordo com a família para reduzir. E agora eu vou fazer um parêntese aqui. Se você revisa no planejamento financeiro o que você está desperdiçando, você pode cair da cadeira em perceber quanta coisa você pode estar desperdiçando e que pode representar, às vezes, 20% da sua renda. E se você ganha, por exemplo, na sua renda familiar, 2, 3 mil reais, vamos botar 20% de 3 mil reais são 600 reais. 600 reais durante o ano são 7.200 reais que você está colocando fora. Ao passo que se você economizar, são 7.200 reais que você economiza e você poderia botar na poupança para render um pouquinho. Mas se você aprende investir em coisas simples, você pode fazer esse valor multiplicar muito mais para realizar os seus sonhos. Imagina 10 anos de desperdício de 20% da sua renda, só por não observar algumas coisas nesse replanejamento dos seus gastos. 10 anos sem contar juros, essa continha básica que eu fiz, 10 anos dá aproximadamente 72 mil reais. Mas seguramente chega aos 100 mil reais, porque tem juro em cima disso, em 10 anos o juro composto vai trabalhar a seu favor. Então percebe o quanto você pode realizar os seus sonhos só às vezes reduzindo desperdícios. Isso é só um exemplo aqui do que o planejamento financeiro é capaz de fazer por você. Então isso aqui é um planejamento financeiro básico. Depois você pode se aprofundar para ver o que você pode fazer. Mas quando você começa a trabalhar em cima disso, você começa a trabalhar olhando para cada item, você tem isso na cabeça, você não perde mais tempo se preocupando, isso se torna uma coisa boa, as suas preocupações se vão, porque você sabe exatamente o que tem que fazer e também consegue enxergar os possíveis resultados. Não quer dizer que vai ser um resultado certo, né? Essa conta que eu fiz. Mas às vezes pode ser até maior do que isso. Porque, pasme, a gente desperdiça muita coisa. E a gente pode fazer com que isso trabalhe a nosso favor no planejamento financeiro. Eu me prolonguei aqui, mas isso é muito importante e vai fazer toda a diferença quando você olhar para o seu planejamento dos seus gastos, olhar para desperdícios, para aquilo que você pode eliminar sem perder qualidade de vida.
Vamos continuar aqui no acompanhamento e ajuste. O acompanhamento e ajuste também para o plano e para a renda familiar é acompanhar e ajustar aquilo que foi planejado e que você no primeiro mês talvez não tenha conseguido fazer ou fez além do que era necessário para esse novo planejamento da renda e fazer o ajuste para a nova realidade. Você não conseguiu, fez um planejamento muito agressivo, então agora você vai fazer o quê? Uma revisão para que esse plano ele seja um pouco mais fácil de realizar ou mais dentro da realidade para realizar. E tudo certo. Então é flexível para que ele se ajuste à sua realidade. Mas o que você precisa fazer depois que você acompanhou e fez o ajuste? É escrever quais são os novos valores, né, para cada gasto, ajustando para o novo planejamento. Ou seja, é fazer um replanejamento, né? Assim como reescrever e revisar as ações para aumentar a renda. O que você tem que ajustar aí? Aquilo que você pensou em fazer, você ainda não testou o suficiente, ainda precisa de mais um tempo, então não começou a ter um retorno ainda, segue em frente. Então, em suma, você faz um acompanhamento e você faz uma revisão do seu planejamento para novas ações ajustadas e para um novo valor que agora você vai perseguir no mês seguinte, né? Tanto para os gastos quanto para a renda familiar. E a revisão dos objetivos e sonhos, né? O acompanhamento e o ajuste, também vai acontecer da mesma forma. Ou seja, você vai revisar os objetivos para pagar dívidas de cartão de crédito e os seus sonhos, baseado na sua renda, naquilo que aconteceu, e você vai revisar os valores de cada objetivo e sonho, se for necessário. Então, revisa os valores e revisa as ações para os objetivos e sonhos. E reescreve também ações para aumentar a renda, se for necessário, voltado para isso. Então, isso vai resultar o quê? Numa revisão das atividades que você tem que realizar e talvez novas datas, né? Ou seja, quando é que inicia, quando é que termina, para que você possa revisar de novo os prazos, né? De 1 ano, 2 anos, 5 anos que você colocou. Claro que aqui você pode colocar aqui meses, né? O que você já consegue para o mês seguinte. Isso aqui com valores é sempre hipotético, é sempre uma sugestão, mas você vai ver a sua realidade. E depois revisa os prazos, né, para aquele planejamento novo que você teve para a revisão da renda familiar. Então, nós fizemos aqui o acompanhamento e os ajustes, e você vai fazer o seu aí. E depois do acompanhamento e ajuste, porque você já fez uma primeira execução, né? Você coloca os novos valores, você tem uma data de quando é que inicia e quando é que termina para a próxima etapa, você revisou os prazos e os valores e os prazos e datas também para as novas rendas, e aí você vai executar de novo. E nessa nova execução, você reavalia os gastos, vê o que tem de ajuste, tanto para reduzir como para aumentar, tanto para os gastos quanto para a renda familiar, e executa esses objetivos e sonhos com base naquela revisão que você fez anteriormente. Você executa o pagamento da dívida, caso ele já tenha entrado nesse ciclo. E se você já tem alguma coisa sobre o sonho sendo realizado, é a mesma coisa. Também você entra, já faz nessa próxima execução. E isso já está determinado pelo cronograma que você fez anteriormente. Ou seja, você planejou de novo, né, lá na sua revisão. Através de um cronograma, você executa com base nesse cronograma. Tentando, né, fazendo com que o seu início e o término seja de acordo com o que você planejou e com os prazos e datas para cada objetivo e sonho e com os prazos e datas de cada evento relacionado à sua renda familiar. E com isso terminou. Você fez uma execução e
você vai repetir isso depois que faz essa execução, né? Pela segunda vez, você fez pela segunda vez a execução, vai repetir. Agora é só repetir o quê? O acompanhamento e o ajuste. O acompanhamento e o ajuste. Podem entrar contas novas nos seus gastos, podem sair algumas contas, podem ser eliminados alguns sonhos e entrar em outros, enfim, você pode brincar da melhor forma, mas toda vez que você alimentar esses registros, você vai saber, vai ter muito mais claro como é que você executa isso com o dinheiro que você tem, a sua renda, a sua perspectiva nova de crescimento financeiro. Tudo vai vir desse planejamento que você executou, que você teve que ajustar porque não foi exatamente como você planejou, e você vai fazer um ajuste. E talvez lá pelo 10º planejamento você comece a ficar muito próximo da realidade, porque você vai estar se conhecendo. E lembra daquela primeira parte que é conhecer onde você está? No primeiro mês que você fizer esse planejamento financeiro, você vai ter muito claro já como é que é a sua vida financeira. Só que vai clareando cada vez mais e se tornando mais fácil de entender como alcançar os seus objetivos através desse planejamento. E essa é a parte boa, porque você vai ter muito mais tranquilidade. E o planejamento financeiro te dá isso. Ele te dá essa tranquilidade, a clareza de para onde você está indo, do que você pode fazer, e tudo isso com paz, uma paz financeira, porque você sabe exatamente o que está fazendo com o seu dinheiro e o que ele é capaz de fazer por você. Aqui só para concluir, se esse vídeo foi interessante para você, eu vou pedir que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Então, muito obrigado por assistir até agora. Eu espero que te ajude muito no seu planejamento financeiro. Se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.